Salve Maria, viva Cristo Rei. Boa tarde, boa noite, bom dia. Bem-vinda ao canal, este canal, a verdadeira religião de Deus. Vamos dar continuidade ao nosso projeto Catecismo Romano. E ficamos aqui na parte do Todo-Poderoso, né? Demos início a alguns vídeos atrás, né? Sobre o credo, né? Então vamos dar continuidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E ficamos aqui no parágrafo 11, né? Do parte 4. Todo-Poderoso. A Sagrada Escritura emprega muitas expressões para indicar o sumo poder e a imensa majestade de Deus. Mostra-nos assim com quanto respeito devemos venerar seu nome santíssimo. Entretanto, o pároco ensinará em primeiro lugar que a Deus se atribui com maior frequência o nome de onipotente. Deus declara de si mesmo: eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Gênesis 17:5. Quando enviara o seu filho, os filhos a José, Jacó rezou por eles: meu Deus, o Todo-Poderoso, vos torne propício. Gênesis 43:14. No Apocalipse também está escrito: o Senhor Deus, que é, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. O Senhor Deus que é. Noutra passagem fala do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16:14. Algumas vezes enuncia-se o mesmo atributo por meio de paráfrases, como acontece nas seguintes passagens: a Deus nada é impossível. Lucas 1:37. E noutra parte, porventura a mão do Senhor já não terá força. Números 11:23. E em outra parte, em vossa mão está esta usa de poder quando quiserdes. Sabedorias 12:18. Em outras mais do mesmo sentido, que se resume indubitavelmente nesta única palavra, o Todo-Poderoso. Primeiro, significado do conceito Todo-Poderoso. Este conceito nos dá a entender que nada existe, nada se pode pensar ou imaginar que Deus não tenha a virtude de realizar. Pode, portanto, não só operar prodígios que, por maiores que sejam nossa inteligência, consegue conceber, como, por exemplo, fazer voltar ao nada todas as coisas, ou num ápice tirar do nada outros mundos, mas pode também fazer coisas muito maiores que a inteligência humana não chega sequer a suspeitar. Artigo 12. Apesar
de poder tudo, Deus não pode, todavia, mentir, nem enganar, nem ser enganado, nem pecar, nem perecer, nem tampouco ignorar alguma coisa. São deficiências que só podem ocorrer numa natureza cuja operação é imperfeita. Ora, operando sempre de maneira perfeitíssima, Deus não é capaz de tais coisas porque o pode fazê-la. É sinal de fraqueza e não do domínio sumo e ilimitado que Deus exerce sobre todas as coisas. Cremos, portanto, que Deus é todo-poderoso, mas dessa crença arredamos para longe tudo que não refira nem condiga com a perfeição da natureza divina. Segundo, utilidade da fé na onipotência divina. Parágrafo 13. O pároco terá de mostrar que houve sábias, acertadas razões para se omitir no símbolo os outros atributos divinos, enquanto se propõe a nossa crença este único de sua onipotência. Com efeito, desde que reconhecemos a Deus como sendo todo-poderoso, força-nos é também professar que Ele sabe todas as coisas, e que todas as coisas estão igualmente sujeitas a seu poder e soberania. E se não duvidarmos de tudo, que tudo pode, é logicamente necessário termos por certas e outras perfeições de Deus, porque sem ela não poderíamos absolutamente compreender a sua onipotência. Além disso, não há o que mais concorra para afirmar nossa fé e esperança do que a convicção profundamente gravada em nossas almas de que a Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Tudo que nos faz necessário crer, por grandes e admiráveis que sejam os mistérios, por mais que transcendam as leis ordinárias da natureza, a razão humana os aceitará sem nenhuma hesitação, uma vez que tenha uma ideia exata da onipotência de Deus, quanto mais sublimes as verdades que vêm de Deus, tanto maior a presteza da razão em acreditá-las. Quando tem de esperar algum benefício, o cristão nunca arrefece ante a grandeza do bem almejado. Sente, pelo contrário, sua coragem e esperança cresce com a ideia de que o Todo-Poderoso nada é impossível. Esta fé e confiança deve alentar-nos, principalmente nas obras extraordinárias que tivemos de empreender para o bem e proveito do próximo. Ou quando quisermos implorar alguma mercê de Deus, o próprio nosso Senhor nos ensinou o primeiro destes deveres ao censurar a incredulidade dos apóstolos. Se tiver de fé como um grão de mostarda, direi este monte, passa daqui para lá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus 17:20. O segundo dever, o apóstolo São Tiago nos inculca. Peça com fé, sem nenhuma hesitação, pois quem hesita assemelha-se à onda do mar, que é agitada e levada de um lado para o outro pelo vento. Não pense, pois, tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. São Tiago 1:6-7. Sob outros pontos de vista, a fé na onipotência, temor divina, dá-nos ainda muitas vantagens. Ensina-nos, em primeiro lugar, uma perfeita modéstia e humildade
de espírito, segundo as afirmações do príncipe dos apóstolos. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. 1 Pedro 5, 6. Exorta-nos também a não temer onde não há motivo, mas a temer só a Deus, em cujo poder estamos postos a todas as coisas. Nosso Senhor disse cabalmente: mostra-vos-ei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, pode ainda lançar no inferno. Lucas 12, 5. Esta fé leva-nos, afinal, a reconhecer e proclamar os imensos benefícios de Deus para conosco. Quem pensa em Deus onipotente não poderá ser tão desagradecido que não diga muitas vezes: grandes coisas operou em mim aquele que é poderoso. Lucas 1:49. 3. A onipotência divina não é exclusiva do Pai. Parágrafo 14. Se neste artigo dizemos que o Pai é todo-poderoso, ninguém cai no erro de pensar que só a Ele atribuímos esse predicado, de sorte que não seja também comum ao Filho e ao Espírito Santo. Como afirmamos que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus, sem por isso reconhecer três deuses, mas um só Deus. Assim também dizemos que o Pai é todo-poderoso, que o Filho é todo-poderoso e que o Espírito Santo é todo-poderoso, sem contudo asseverarmos que haja três onipotentes, mas um só onipotente. Se de modo especial damos ao Pai esse atributo, por ser Ele a fonte de tudo quanto existe, da mesma maneira atribuímos a sabedoria ao Filho, que é o Verbo eterno do Pai, e a bondade ao Espírito Santo, que é o amor de ambos. No entanto, pela regra católica de fé, estes e outros atributos devem ser enunciados em comum com relação às três pessoas divinas. Parte 4. Criador do céu e da terra. Parágrafo 15. O que agora vamos dizer da criação de todas as coisas mostrará claramente como era necessário explicar antes aos fiéis a noção da onipotência divina. Com maior facilidade acreditarão no milagre que se manifesta em obra tão grandiosa, se nenhuma dúvida tiverem a respeito do imenso poder do Criador. Primeiro, o ato criador. Com efeito, Deus não formou o mundo de uma matéria pré-existente, mas criou-a do nada, e o fez sem ser obrigado por alguma força ou necessidade, mas por sua livre e espontânea vontade. Nenhum outro motivo o impediu a criar o mundo, senão a sua própria bondade. Queria comunicar a todas as coisas que criasse, possuindo por sua natureza toda felicidade. Deus não tem falta de coisa nenhuma, como exprime o rei Davi. Disse eu ao Senhor: vós sois meu Deus, e nada tendes precisão dos meus bens. Salmo 15, 2. Assim como não obedeceu, senão a própria bondade, para fazer tudo o que era do seu agrado. Salmo 103, 13, 113, 3. Assim também não seguiu na criação nenhum modelo que estivesse fora da sua própria natureza. Sua inteligência infinita possui dentro de si mesma a ideia exemplar de todas as coisas. Contemplando
pois, em si mesmo essa ideia exemplar e reproduzindo-a, por assim dizer, com a suma sabedoria e infinito poder, que lhes são próprios, o supremo artifício. Criou no princípio todas as coisas do universo. Ele disse, e tudo foi feito. Ele mandou e tudo foi criado. Salmo 148, 5. Segundo, a obra da criação. O firmamento, parágrafo 16. Pelos termos céu e terra, devem tornar-se tudo que o céu e a terra compreendem, além dos céus que o profeta considerava como obra de suas mãos. Salmo 8,4. Deus criou também a claridade do sol e a formou e a formosura da lua e dos outros corpos celestes, para quem servisse de sinais para os tempos e dia do ano. Gênesis 1,14. Aos astros marcou uma órbita inalterável, de sorte que não pode haver coisa mais rápida que suas contínuas rotações, nem coisa mais regular que sua velocidade. B. Os anjos, o céu espiritual. Parágrafo 17. Além do firmamento, Deus criou do nada seres de natureza espiritual. Os inúmeros anjos, cujo ministério era servir-lhes e assistir diante do seu trono. Conferiu-lhes depois o admirável dom de sua graça e poder. Se na Bíblia está escrito, o demônio não persistiu na verdade. João 8,44. Não padece dúvida de que ele e os outros anjos rebeldes haviam também recebido a graça desde o princípio instante da sua existência. Santo Agostinho diz a respeito: criou os anjos e dotou-os de boa vontade, quer dizer, com o casto amor que os unia a Deus, em formando a natureza angélica, infundiu-lhes ao mesmo tempo a graça. Daí devemos concluir que os anjos bons nunca se viram destituídos de boa vontade, isto é, de amor a Deus. Quanto aos graus da ciência angélica, há um testemunho das sagradas letras. Vós, Senhor meu Rei, sois sábios, como a sabedoria que tem um anjo de Deus, para entendermos tudo o que se passa sobre a terra. 2 Samuel 14:20. Indica, enfim, o poder dos anjos, as palavras que lhe aplicam o rei Davi. Sois poderosos e fortes, e executai a sua vontade. Salmo 102:20. Por esse motivo, a Sagrada Escritura lhe dá muitas vezes o nome de virtudes e exércitos do Senhor. Salmo 102:21, 23:10, 45:8, 58:6, 79:5, 83:12 e Romanos 8:38. Dotados que eram todos de dons celestiais, muitos deles abandonaram todavia Deus, seu Pai e Criador. Foram por conseguir derrubados de seus altos tronos e detidos numa prisão muito escura da terra, onde agora sofre o eterno castigo de sua soberba. Dele escreve o príncipe dos apóstolos: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas acorrentados os precipitou nos abismos do inferno, para serem atormentados e tidos em reserva até o dia do juízo. 2 Pedro 2,4. Letra C. A terra. Parágrafo 18. Com o poder de sua palavra,
Deus também firmou a terra em bases sólidas e deu-lhes um lugar no meio do universo. No meio do universo, fez com que os morros se erguessem e os campos baixassem o nível que lhes tinham marcado. E para que as massas de água não inundassem a terra, assentou-lhes limites dos quais não passarão e não tornarão a cobri-la. Salmo 103, 5 e 8, 9. Em seguida revestiu a terra de árvores de toda sorte de flores. Encheu-a também de inúmeras espécies de animais, como antes já o tinha feito com as águas e os ares. Letra D. O homem. Parágrafo 19. Por último, Deus formou do limo da terra o corpo do homem, de maneira que fosse imortal e impassível, não por exigência da própria natureza, mas por mero efeito de bondade divina. Gênesis 1, 1 e 2, de 1 a 7. A alma, porém, Deus a criou à sua imagem e semelhança, e dotou-a de livre-arbítrio. Além de tudo, regulou os movimentos e apetites da alma, de sorte que sempre obedecesse ao império da razão. Finalmente, deu-lhe ainda o admirável dom da justiça original e quis que tivesse o governo de todos os outros seres animados. Estas verdades o pároco pode facilmente examinar mais a fundo na Santa História do Gênesis, quando fizeram instruções dos fiéis. Parágrafo 20. Com as noções do céu e da terra, compreende-se, pois, a criação de todas as coisas. O profeta Davi resumiu tudo em poucas palavras. Vossos são os céus e a vossa terra. Vós criaste o orbe da terra e tudo que nele se contém. Salmo 88, 12. Com maior concisão, ainda souberam exprimir-se os padres do Concílio de Nicéia, ao acrescentarem ao símbolo só duas palavras, das coisas visíveis e invisíveis. Porque tudo que o mundo abrange e que reconhecemos como criado por Deus, ou entra pelos sentidos e chama-se visíveis, ou só pode ser percebido pela inteligência e chama-se então invisível. Terceiro, conservação e governo de todo o criado. Parágrafo 21. Não devemos, porém, crer que Deus é criador e autor de todas as coisas, de modo que, estando consumada a obra da criação, os seres por eles criados pudessem, em nossa opinião, continuar a subsistir sem o auxílio de sua potência infinita. Como tudo só existe graças à onipotência, sabedoria e bondade do Criador, todas as criaturas recaíram logo em seu nada. Se Deus lhe não assistisse continuamente pela sua providência e não conservasse pelo mesmo poder que desde o princípio empregou para as criar, a Escritura nulo declara em termos formais. Como poderia subsistir alguma coisa se vós o não quisesseis? Como poderia conservar-se o que vós não tivesseis chamado? Sabedoria 11:26. Parágrafo 22. Sobre conservar e governar pela sua providência tudo o que existe, Deus comunica por um impulso interior a ação e movimento a todas as coisas conforme a propriedade que tem cada qual de mover-se e operar. Sem as impedir,
Deus antecipa-se à influência das causas segundas, como uma virtude oculta que se estende a todas as coisas e, no dizer do sábio, atinge fortemente de um extremo a outro e dispõe todas as coisas com suavidade. Sabedoria 8.1. Por esse motivo, ao anunciar aos atenienses o Deus que eles adoravam, sem o conhecerem, o apóstolo disse-lhe: não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nele nos movemos e nele subsistimos. Atos 17:27. Quarto, a criação, obra comum das três pessoas. Parágrafo 23. O que foi dito até agora bastará para a explicação do primeiro artigo. Resta-nos ainda advertir que a criação é obra comum de todas as três pessoas da santa e indivisível Trindade. Neste lugar, confessamos pela doutrina dos apóstolos que o Pai é o Criador do céu e da terra. Nas Escrituras, porém, lemos com relação ao Filho que, por ele, foram feitas todas as coisas. João 1:3. Acerca do Espírito Santo, o Espírito de Deus movia-se por sobre as águas. Gênesis 1:2. Noutro lugar, pela palavra do Senhor, foram feitos os céus, e do hálito de sua boca procede toda a pujança de vida. Salmo 32:6. Muito bem, meus amados irmãos, vamos ficando por aqui e dando encerramento a este primeiro capítulo, Criador dos céus e da terra, E agora, no próximo estudo, se Deus assim o permitir, nós vamos dar continuidade no capítulo 3, segundo artigo do Credo, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Até uma próxima oportunidade, e assim Deus o desejar, em nome do seu Filho amado. Vamos parando por aqui e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Salve Maria e viva Cristo Rei.